estamos nas festividades do 14º aniversário da igreja. Quinta-feira já temos outros ministérios convidados para estar conosco. Nós vamos hoje terminar, como eu falei, aquele estudo sobre os dons. Nós demos essa sequência, foram mais ou menos 3 ou 4 quintas-feiras, falando sobre os dons espirituais. E hoje nós terminaremos, se Deus permitir. Para tanto, nós vamos ler o texto que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Depois nós vamos voltar para Romanos 12. E finalmente, Efésios capítulo 5, onde nós temos no Novo Testamento as 3 listas de dons espirituais, ok? Primeiro aos Coríntios 12, texto ora projetado aí, e que você pode também acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos, elevados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Agora, vindo para Romanos capítulo 12, segunda lista dos dons espirituais. Romanos capítulo 12, versos 3 em diante, nos diz assim. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa lista que eu vou dizer sobre Romanos 12, porque é a lista dos chamados dons básicos. Dons básicos. Ou seja, desta lista de dons, você tem pelo menos um ou mais. A primeira lista que nós falamos refere-se a manifestações do Espírito. Não é um dom que a pessoa carrega com ela. São manifestações do Espírito que vão acontecer uma vez na vida da pessoa ou podem acontecer sempre. As chamadas manifestações que nós acabamos de ler na primeira carta aos Coríntios 12. Nós lemos no último versículo que são manifestações do Espírito. Então é do Espírito, não é um dom seu, entendeu? São manifestações do Espírito que vai acontecer na sua vida. Pode ser que aconteça uma vez ou mais. Depende da atuação do Espírito Santo. Agora, esta lista de Romanos 12 são dons que a pessoa carrega com ela, recebe no ato da conversão ou durante o seu ministério, a sua caminhada com Cristo, e esse dom vai acompanhar a pessoa sempre. É uma característica na vida da pessoa. Perceba aí, Romanos 12, versículo 3, está projetado aí. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado,
de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se algum tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Queridos, esta lista de dons chamada dons básicos, lembrando que dons são presentes dados a Deus por nós, para que nós possamos o servir, e servir também ao nosso irmão, servir à igreja. Sendo assim, será que você já descobriu qual ou quais são os seus dons nesta lista de Romanos 12? Vamos recapitular? Primeiro, profecia. Lembrando que essa profecia de Romanos 12 é diferente da primeira carta aos Coríntios 12, porque aqui se fala como profecia, o proferir. Profecia vem de proferir. O proferir a palavra de Deus. Isso que eu estou fazendo aqui nesta noite é uma profecia, porque a palavra está aberta e eu estou proferindo a palavra. Se você tem essa aptidão, se você gosta, quando tem a oportunidade de abrir a palavra, proferir a palavra, seja aqui no púlpito da igreja, seja num grupo de amigos, seja numa reunião familiar, onde você estiver, se você tem essa aptidão, essa vontade de abrir a palavra, proferir a palavra, provavelmente você tem o dom da profecia. E qual é a orientação para quem tem esse dom? Assim como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, esses membros não exercem todos a mesma função, assim em Cristo nós que somos muitos formamos um só corpo e temos diferentes dons. Então, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Amém? Se você tem a sua fé, que também é um dom, um presente dado por Deus, use a fé para profetizar. Não tenha medo, use na proporção da sua fé. Mas eu tenho tanto medo de falar em público, de olhar nos olhos das pessoas, de proferir a palavra de Deus, ainda que seja para uma pessoa individualmente. A palavra de Deus diz para você usar esse dom na proporção da sua fé. Aleluia. Tenha fé. Quando a palavra de Deus está aberta, não é você que está falando, mas pode ter certeza que é a palavra, a boca de Deus falando através da sua vida. Faça conforme a proporção da sua fé. Deus te usar. Se você tem esse dom, mas ainda não tem coragem de se expressar, conheço um pastor chamado José Irion. Ele disse que no início do ministério dele, lá no meio do sítio, da fazenda, ele cortava umas abóboras, ficava em algumas madeiras pelo campo, e ele no meio do mato lá começava a pregar para as cabeças de abóbora, como se fossem pessoas. Hoje ele prega em auditórios com milhares de pessoas. Conhecida também a história de um certo irmão. Ele tinha muita vontade de falar em público, pregar. Ele tinha medo. Olha como Deus usa as pessoas, mesmo sem as pessoas saberem. E ele foi lá para o meio do mato. Ele falou: aqui que eu vou treinar. E abriu a Bíblia e começou lá: você
Deus está de olho em você, Deus sabe onde você está, Deus sabe o que você fez, Deus sabe o que você faz. E Ele nessa tarde está dizendo: entregue-se, se entregue, entregue a sua vida agora mesmo. Ele te chama. De repente, do meio do mato, sai um camarada com as duas mãos levantadas. Eu me entrego, mas por favor não me mate. Eu confesso, foi eu que roubei mesmo. Eu estou me entregando. Quando o camarada viu que era um sujeito com a Bíblia na mão, treinando para pregar, ele ficou todo sem jeito, porque era um foragido. E ele pensou que era a polícia ali no meio do mato, dizendo: se entregue, já sabemos a sua vida, o que você fez, o que você faz. E nessa tarde você não tem outra alternativa a não ser confessar e entregar-se. Ele não entendeu que era se entregar a Jesus. E ele então sai do meio do mato com as mãos levantadas, dizendo: eu me entrego. Sem querer, aquele pregador estava mesmo treinando, sendo usado por Deus. Então, se o seu dom é profetizar, proferir a palavra, faça-o conforme a medida da sua fé. Agora, talvez o seu dom não seja profetizar, mas talvez o seu dom é servir. E servir, como nós falamos na semana retrasada, é ministrar. Então nós temos na igreja diversas áreas de serviços ou ministério. O ministério da palavra é um, o ministério do louvor é outro, o ministério de organizar, temos o ministério da limpeza, temos o ministério da cozinha, temos o ministério, diversos ministérios. O que você imaginar em matéria de serviço é um ministério. Nós falamos que a palavra ministros vem da palavra grega, onde naquela embarcação chamada galera, já viram uma galera? Aquela embarcação que era movida a remos, e havia um pessoal na parte alta do navio que tinha os remos maiores, e um pessoal na parte baixa da embarcação que tinha os remos menores. Aqueles remadores que tinham o remo menor, que ficava na parte de baixo, quando vocês repararem, assistir algum filme de guerra, bem antigo, vocês viram essas embarcações, percebam que na parte de baixo ficavam os remadores com os remos mais curtos. E esses remadores tinham o nome de roperetes ou ministros. Roperetes era a palavra no grego e ministros a palavra traduzida no português. Então os ministros remavam na parte baixa da galera, usando um remo mais curto e, portanto, fazendo mais esforço. O Mauro 2 ali, que é marinheiro, deve conhecer esse tipo de embarcação, né? Eles faziam muito mais força. E como muitas vezes o navio estava em manobra no meio do mar, no meio de uma tempestade, ou no meio de uma situação difícil, os remadores não podiam sair a qualquer momento do seu posto. Imaginem aqueles roperetes ou ministros, que eram os remadores da parte de baixo. Não podiam ausentar-se do seu posto por qualquer motivo. Se eles não podiam se ausentar ali embaixo, os de cima também não. Aí os irmãos imaginam, e naquele momento da necessidade, quando dá uma dor de barriga, ou a bexiga fica cheia demais, tem que esvaziar, eles faziam ali mesmo. E os remadores da parte de baixo muitas vezes aguentavam aquela carga. Eles estavam remando, trabalhando, suando. Quando percebiam, vinha algo sobre a cabeça deles, que não era chuva, era uma água mais quente do que chuva. Às vezes vinha alguma coisa que não era água também, era uma coisa mais pesada, mais densa. Eram chamadas necessidades fisiológicas dos remadores que estavam na parte de cima. Então, esses remadores de baixo ganham o nome de ministro. Tão bonita a palavra, mas vamos ver, uma palavra tão bonita que na verdade é atribuída a alguém com outro sentido diferente, ou seja, servir. Então, quando nós falamos ministro do Evangelho, nossa, tão bonito, hein?
Esse nome é honroso. Ministro de louvor. Nossa, nome é honroso. Isso nós atribuímos esta honra porque temos na política, né, os ministros da presidência são, na verdade, são servos, são auxiliares do presidente em alguma área específica: ministro dos transportes, ministro da saúde, ministro da educação, ministro do planejamento, ministro da agricultura e aí por diante. Na verdade, o ministro é um auxiliar, é um servo, é aquele que ajuda em determinada área. E sendo assim, então, na obra de Deus, ministro é todo aquele que serve, que ministra, que ajuda. Seja a pessoa que ajuda na limpeza, ministro da limpeza. Seja a pessoa que trabalha na cozinha, ministro na área da alimentação. Seja a pessoa que está sempre ali fora, organizando, recepcionando quem chega, dando uma olhadinha nos carros que estão estacionados, ministro da recepção, e por aí afora, até chegarmos no ministro do louvor, ministro da palavra. Mas na verdade, quando a Bíblia diz que há diferentes dons, cada um tem uma função, e ninguém pode dizer que a mão é mais honrosa do que o pé porque está acima. Não. Todos têm diferentes funções, mesmo grau de importância. Você não corta seu pé porque simplesmente ele está por baixo. Corta seu pé, você não anda. Ele é tão importante quanto a mão. E na verdade, a palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios 12, texto que nós lemos, mas não lemos ele na íntegra, diz que aqueles membros que na verdade nós conferimos ou dizemos que são menos honrosos, menos decorosos, a eles nós conferimos muito mais cuidado e muito mais honra. Qual a parte do seu corpo que você tem maior cuidado, que você protege mais, que você honra mais? Às vezes é a parte que menos aparece no seu corpo. Não é assim? Assiste o jogo de futebol. Quando você vê os camaradas ali na barreira, qual é a parte que eles mais protegem? Quem já levou uma bolada lá sabe que não é muito agradável. Então é a parte que o jogador de futebol mais protege. Por quê? É também algo que ele atribui muita honra, valor, né? Todo mundo quer proteger as suas partes vitais, as suas partes que podem conferir a ele o poder de gerar outras vidas. E, na verdade, esse membro do corpo, que são as partes genitoras, tem tanto valor, ele pode gerar outras vidas. E, no entanto, vê se é uma parte do corpo que aparece, escondido. E, no entanto, é uma parte tão honrosa, tão protegida, que pode gerar vidas. Já repararam nisso? Às vezes, temos aqueles membros no corpo de Cristo, quase não aparecem, mas estão sempre gerando outras vidas. Trazem pessoas para a igreja, convidam, evangelizam, estão gerando vidas. Como é importante esses membros que geram vidas. Muitas vezes, aquele membro que não aparece, mas está orando, está intercedendo pela igreja, está intercedendo pelo culto, está intercedendo pelos ministros da palavra, está intercedendo pelos ministros do louvor. Como é importante! Eles não aparecem, mas estão desempenhando uma função importantíssima no corpo de Cristo. Portanto, queridos, tenha você uma função na qual você apareça ou não apareça. O importante é o trabalho que você está exercendo para Deus. Deus vê. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículos 57, 58, até o fim, nos diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
mas ele tem uma recompensa. Ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Amém? Não desanime, mesmo que venham críticas, mesmo que venham menosprezo, mesmo que venha desprezo, mesmo que não venha reconhecimento. Quem reconhece o seu trabalho, quem aprova o seu trabalho, quem galardoa o seu trabalho é Deus. Amém? E muitas vezes o seu trabalho vai ter muito mais importância e até mesmo muito mais valor do que aquele trabalho que aparece, que é reconhecido e que é visto. Serem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Mas pode ser que o seu dom não seja profetizar. Pode ser que você serve, mas você tem mesmo prazer de ensinar. Você é aquela pessoa que está sempre lendo, sempre se atualizando, sempre se informando. Você tem um prazer, mesmo numa roda de irmãos, numa roda de amigos, de pessoas, você está sempre ensinando. Qual a orientação do Senhor para você? Ensine. Ou, em outra tradução, esmere-se no fazê-lo. A palavra esmerar-se vem de esmeril, é aquele objeto que lixa, que corta, que aperfeiçoa o corte. Vocês já viram uma faca passada no esmeril? Ela ganha um novo corte, ela ganha um corte muito mais eficaz. Portanto, se você tem o dom de ensinar, se esmere, se desgaste no fazê-lo, se aplique, estude, se aperfeiçoe. Porque esse dom que Deus te deu requer isso, aperfeiçoamento. Ninguém pode dizer, olha, eu tenho o dom de ensinar, mas eu não gosto de aprender. Quem ensina, em primeiro lugar, ele gosta de aprender, tem prazer em aprender. Quem tem prazer em aprender pode ter certeza que também gosta de ensinar e tem o dom de ensinar. Então, isso que você está fazendo aqui nesta noite, você está aprendendo. Nós estamos aprendendo juntos a palavra de Deus. Isso com certeza vai ter um grande valor e importância para a sua vida. Agora, se o seu dom é dar ânimo, faça isso com toda a dedicação. Tem pessoas que têm o dom de animar, já viu? Ela não gosta de ver ninguém para baixo. Quando ela chega, o ambiente que ela chega, ela já vai levantando todo mundo. E aí, ela consegue dar uma palavra de ânimo, ela consegue dar uma palavra de perseverança, ela consegue dar uma palavra de estímulo, ela consegue dar uma palavra de vida, uma palavra que vai levantar alguém. Então você tem esse dom? Faça com toda a dedicação, que é muito importante também na obra de Deus. Agora tem outro dom, que esse dom, como eu já disse em oportunidades anteriores, difícil ver alguém pedir esse dom. A gente vê a pessoa pedindo, dá-me o dom da profecia. Ou mais pedindo, eu quero o dom de línguas. Por que as pessoas pedem tanto o dom de línguas, que é o menos importante de todos? Porque quem tem o dom de línguas não edifica os outros, mas edifica somente a si próprio. Então muitas vezes a pessoa pede tanto um dom, mas não sabe quais são os dons mais importantes. E esse dom de contribuir tem uma importância muito grande para a igreja. Porque a obra de Deus ela só consegue andar, a obra de Deus ela só consegue ir para frente se houver contribuição. Imagine se ninguém contribuísse. Não poderíamos nunca jamais ter comprado essa área, não poderíamos nunca jamais ter reformado, estar ampliando esse local, não poderíamos nunca jamais termos equipamentos, termos cadeiras, enfim, tudo vem da contribuição. E seria da obra de Deus no mundo se não fossem as contribuições. Com certeza não haveria obra de Deus como nós vemos hoje. Tudo depende de contribuir. Eu vou dar uma dica. Talvez depois dessa dica vai ter muita gente orando e pedindo esse dom de contribuir. Porque quando Deus vê que a pessoa é fiel no pouco, Ele sabe que Ele pode confiar nessa pessoa, que ela vai ser fiel no muito também. E quando Deus vê alguém com o desejo sincero, não simplesmente para fazer uma barganha com Deus. Deus, conheço pessoas que falam assim,
Não posso contribuir, não posso dar meu dízimo, porque eu ganho só R$1.000. Se eu der 100, vai ficar só 900. Tenho aluguel, tenho isso, aquilo para pagar, não vou conseguir. Se eu ganhasse R$5.000, eu daria meu dízimo, porque o dízimo de R$5.000 é 500, eu ainda ia ficar com 4.500, ia dar para fazer bastante coisa para Deus. Me dá um salário de 4.500 que eu vou ser fiel no dízimo. Deus olha assim e fala: eu sei que se você não é fiel em 1.000 para dar 100, você também não vai ser fiel, jamais vai ser fiel em 5.000 para dar um dízimo de 500. Porque quando você ganhar 5.000, você vai olhar para os 500, olha, é muito. Eu dar R$500? A igreja? O pastor? Eu R$500? É quase um salário mínimo. Já pensou, dando um salário, quase um salário mínimo desse? Não. Eu vou dar só uma ofertinha de R$100, tudo bem. Deus, Ele conhece o coração das pessoas. Agora, se a pessoa, ali mesmo ganhando 500, mesmo ganhando 1.000, ela é fiel, dá o dízimo dela, daquela contribuição, Deus sabe falar: esse cara aí vai ser fiel muito também. Vou abençoar com 5, vou abençoar com 10, vou abençoar com 20, porque eu tenho certeza que da mesma forma como ele é fiel no pouco, ele vai ser fiel no muito. E vou te dar outra dica. Geralmente, quem tem esse dom de contribuir são pessoas prósperas, são pessoas muito abençoadas, porque Deus sabe a quem Ele confere o dom de adquirir riqueza. Adquirir riqueza é uma capacitação também dada por Deus. Tem pessoa que tem essa capacitação. Parece que onde ela põe as mãos, aquilo é abençoado, aquilo prospera. Ela começa com pouco, de repente ela está com muito. Isso é uma habilidade que Deus dá. Dom de conferir riquezas. Deus dá esse dom. Então, se você quer ser próspero, aprenda primeiro a ser fiel no pouco. Peça a Deus, mas com sinceridade. Fala: eu quero, Senhor, para poder abençoar a obra. Não simplesmente para pedir assim: eu vou pedir o dom da contribuição, porque Deus vai me dar bastante, eu vou prosperar. Não. Peça com sinceridade, com o desejo de abençoar, ajudar a obra, ajudar a outras pessoas, e Deus vai dar, certo? Agora vem a questão: será que é só uma pessoa de Deus pode ter esse dom, essa capacitação de adquirir? Não. Tem pessoas aí fora no mundo que tem essa habilidade, é um talento natural que ela recebe de conseguir ganhar e aumentar riquezas. Só porque a Bíblia diz que o sol, um ditado popular, mas também é conferido pela Bíblia, que as oportunidades, o ditado popular diz que o sol nasceu para todos. E na Bíblia nos diz que as oportunidades são também dadas a todos indistintamente. Agora, quem sabe aproveitar essas oportunidades que se apresentam na vida, vai se dar melhor. Você tem que apenas perceber as oportunidades que Deus está te dando. Às vezes, Deus está te dando uma oportunidade, Deus está te abrindo uma porta, e você está na dúvida: será que é para entrar nessa porta? Será que eu devo dar esse passo? Será que eu devo fazer isso? Diz que uma das maiores pepitas de ouro que foram encontradas em Serra Pelada, lembram-se de Serra Pelada, anos atrás, na região do Goiás, onde muitos mineiros ficaram ricos. Diz que a maior pepita de ouro foi encontrada por um camarada que estava assim, num dia dos mais difíceis, desanimado, sem nenhuma perspectiva, sentou-se e começou a lamentar: o que eu vim fazer aqui nesse fim do mundo? Deixei minha família, deixei minha casa, deixei meus negócios, investi tudo que eu podia, e agora, estou aqui, só encontro farelos, pedacinhos, petrisquinhos de ouro, não está dando para nada. Acho que eu vou arrumar minha mala e ir embora. Não está dando nada isso. E ele estava sentado
na maior pepita de ouro que foi encontrada lá em Serra Pelada. Ele estava sentado em cima dela, gente. Às vezes, você está aí sentado em cima do ouro e não percebeu ainda. Às vezes aquilo que você está fazendo, que você julga, não vai dar em nada. Dali não vai sair em coelho, não vai dar nada. Repite naquilo que Deus quer te abençoar. Perceba as oportunidades no meio das dificuldades. As oportunidades no meio das adversidades. A palavra crise, como eu falei, é formada por dois vocábulos, ou um prefixo e um sufixo, que significa perigo e oportunidade. A crise é formada de perigo e oportunidade. Você está em crise, está passando por um perigo, mas no meio desse perigo, dessa adversidade, tem alguma oportunidade. Perceba quais são as oportunidades. Se os grandes negócios, os grandes empreendimentos surgiram em momentos de crise. Como eu já falei, a invenção da motocicleta por um japonês chamado Soichiro Honda. Veio na Segunda Guerra Mundial com a crise do petróleo, dificuldade de se locomover, de se transportar. Ele inventou uma bicicleta motorizada, e da bicicleta motorizada a moto. Daí o nome Honda nessas marcas de moto, porque o japonês que inventou chamava assim Soichiro Honda. Veja bem, ele aproveitou momento de crise, momento de dificuldade. Naquele momento de dificuldade teve uma ideia. Já que o petróleo está caro, o combustível está caro, para se locomover de carro, vamos inventar uma bicicleta motorizada. Da bicicleta motorizada veio uma moto. Olha só quanto que ele pensou, imaginou isso. Interessante. E nessa caminhada dele para inventar a tal motocicleta, ele faliu, perdeu os negócios. A pequena fábrica que ele trabalhava se incendiou, pegou fogo, perdeu tudo, mas ele continuou. Teve mais. Os fabricantes para os quais ele apresentou o projeto não deram bola, acharam que aquilo lá era um sonho muito distante, que não tinha como virar uma realidade, inviável, um projeto inviável. Entanto, está lá. E se ele desistisse? E se ele voltasse atrás? E se ele não perseverasse? Então, gente, Deus dá a oportunidade igualmente a todos, mas aqueles que aproveitam a oportunidade é que vão colher os frutos. Aproveite, acredite. Você tem o dom de Deus na sua vida, você tem a mão de Deus sobre a tua vida, você tem a aprovação de Deus sobre a tua vida. Ainda que você esteja lá no Polo Norte, no meio do gelo, e Deus fala: olha, abra uma loja de geladeira, venda geladeira que você vai se dar bem aqui no Polo Norte, no meio dos esquimós. Você vai se dar bem, porque foi Deus que orientou. Siga as orientações de Deus, ok? Siga as orientações de Deus. Deus vai fazer com que você prospere mesmo no meio das adversidades. E se você realmente tem o desejo de contribuir para a obra, de abençoar a obra, de ajudar outras pessoas, você é um candidato para ter esse dom de contribuir. E com certeza, tendo esse dom de contribuir, Deus vai te dar as condições e os meios para isso. Agora, pode ser que o seu dom seja o de exercer liderança. Exercer liderança não é fácil. E a orientação que Deus dá para aqueles que querem, desejam ter ou têm o dom da liderança, é que faça com zelo, com cuidado. Porque se você lidera, você lida com vidas, e vidas não é fácil lidar. Vidas podem se machucar, vidas podem se ferir, vidas podem se perder, vidas podem se encaminhar. Vidas são vidas. Se você tem o dom de liderar, ainda que seja um departamento, um grupo,
seja um grupo de irmãos, seja um conjunto, um coral, seja um grupo de crianças, seja um grupo de dança, seja um grupo de homens, seja um grupo qual for, faça-o com cuidado, é a orientação da palavra de Deus, porque você está lidando com vidas. Veja bem, quando nós exercemos liderança, lembre-se, somos modelo. O líder vai ser seguido, o líder vai ser copiado, o líder vai ser observado. E na obra de Deus não funciona aquele tal dizer, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Não tem como. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. O líder tem que imitar a Cristo para que os seus seguidores venham imitá-lo. Então, nós temos de Deus esse poder de imprimir a nossa marca na vida das pessoas. Imprimir a marca na vida das pessoas. E isto é uma responsabilidade muito grande. Então, se você tem o dom de liderar, faça-o com todo cuidado. Por fim, se o seu dom é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quem é que tem esse dom de misericórdia? Dom de se compadecer de outras pessoas. Paulo fala na carta aos Efésios sobre entranháveis afetos de misericórdia. Sabe o que é isso? Entranhável afeto de misericórdia? É você se entranhar com outra pessoa, estar dentro da pessoa, sentindo o que ela está sentindo. Que Paulo fala, alegrar-se com os que se alegram, entristecer-se com os que se entristecem. Tem gente não consegue se entristecer com os que estão tristes. Vai no velório, o amigo perdeu a mãe, ele vai no velório do amigo, e ali ele dá a gargalhada, conta piada, o amigo lá chorando que perdeu a mãe. E o camarada, em vez de estar lá para se entristecer com ele, começa a contar piada, começa a dar gargalhada. Não é o momento. Ou então, a pessoa está feliz, o amigo está feliz, porque nasceu o primeiro filho, está todo contente. Aí o camarada chega lá, estou tão triste, morreu meu cachorrinho hoje. Ele não tem o poder de se alegrar com quem se alegra e se entristecer com quem se entristece. Isso é ter sensibilidade. Conhecer a outra pessoa, estar dentro da outra pessoa, sentindo o que a pessoa está sentindo. Entranháveis afetos de misericórdia. Por fim, vamos pular para Efésios capítulo 5, onde temos outra lista de dons. Só que esta lista de Efésios capítulo 5 são pessoas que Deus dá à igreja. Desculpa, Efésios 4, não é 5. 4, versículo 7. Na primeira lista que eu mencionei, 1 Coríntios 12, são manifestações do Espírito. Segunda lista, Romanos 12, são dons básicos, que acompanham a pessoa onde a pessoa for, onde a pessoa estiver, e é um presente dado a Deus na vida da pessoa, que com certeza vai acompanhar ela sempre. Agora, Efésios 4, são pessoas, esta lista de dons são pessoas que Deus dá à sua igreja para exercer a sua obra. Quais são essas pessoas? Efésios 4, 7 diz, e a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, depois de ressuscitar, levou cativos muitos prisioneiros, as potestades, as forças do mal, as forças malignas, ele aprisionou, e como um general de guerra, que vem vitorioso da batalha, carregando seus prisioneiros,
Ao mesmo tempo, distribui os despojos, presentes, para os soldados que o acompanharam naquela batalha. Então, Cristo veio à terra, foi vitorioso na sua missão, subiu aos céus, levando cativo os prisioneiros, os principados, as hostes malignas, as forças espirituais da maldade, que hoje, graças ao sacrifício de Cristo, já não tem poder sobre a nossa vida, e assim, vencer a batalha, distribuiu dons, presentes aos seus soldados. Quais são esses presentes? Ele designou alguns para apóstolos. O que eu falei que é apóstolo? Naquela semana retrasada, apóstolo é o quê? Qual o significado da palavra apóstolo? É o Todo-Poderoso. É o cara que tem todos os dons. Para começar, ninguém tem todos os dons, porque se o cara tiver todos os dons, ele sozinho é a igreja. Então por isso que Deus dá diferentes dons para cada um, tá? Tanto dons de curar, ninguém tem todos os dons de curar. Por que são dons de curar? Porque assim como na medicina humana existem as áreas de especialidade, tem o clínico geral, e na verdade ele não tem especialidade alguma. O clínico geral é aquele que só joga para os outros. É o clínico geral, não tem especialidade alguma. Não é que ele resolve todos os problemas, ele só encaminha. Aí tem o ortopedista, tem o cirurgião, tem o gastro, e tem o laringo, mas cada um tem uma especialidade. No reino de Deus existem dons de curar. Viram? Eu conheço pregadores assim. Ele cura todo mundo que tem bico de papagaio, todo mundo tem problema de coluna, ou todo mundo tem dor de cabeça. Mas outros problemas Deus não usa tanto, e nem naquelas determinadas áreas. Então, veja bem, hoje em dia se valoriza demais títulos. Como eu falei na semana retrasada, eu quero continuar sendo pastor o resto da vida, morrendo sendo pastor. Jamais quero o dom de bispo, de apóstolo. Que eu vejo por aí pessoas com ministérios muito menores e já se intitulando bispo ou apóstolo. Isso aí para mim, bobagem. Porque apóstolo na verdade quer dizer enviado. O apóstolo na verdade é um missionário que está lá nas terras longínquas, implantando um ministério, longe de todos, foi enviado para determinada área e está lá implantando o ministério. Esse é o verdadeiro apóstolo, porque o significado da palavra apóstolo quer dizer enviado. Bispo e pastor é a mesma coisa, que quer dizer supervisor. Bispo, pastor e presbítero é a mesma coisa. O presbítero pode ser chamado de pastor. Nós temos aqui o Jailson, que é presbítero, pode ser chamado dele. Ele trabalha com jovens, pode ser chamado de pastor de jovens. Temos o Lenilson, é presbítero, pode ser chamado de um pastor auxiliar. Ele que toma conta quando o pastor sai. Então, temos bispos, presbíteros e pastores, mesma coisa. Correto? Porque significa bispo, supervisor. O pastor também supervisor o rebanho. Então, mesma coisa. Agora, uns camaradas por aí, naquele intuito afã, onde tem o homem, é uma porcaria, uma droga. Então, o homem quer poder, o homem quer se distinguir, o homem quer notoriedade. Então, alguns pastores não se contentando com o título de pastor, que para mim é muito honroso, eu vou me autodenominar bispo, porque fica mais bonito. Afinal, eu tenho outros pastores abaixo de mim, como se ele estivesse por cima. Então, para mim não ficar igual aos meus pastores, aos pastores que trabalham para mim, como se trabalhasse para ele, não para Deus, eu vou me dar o título de bispo, eu fico um pouquinho a mais. Aí de repente o cara consagra outros bispos. Eu tenho muitos bispos comigo, para não ficar em pé de igualdade com eles, eu vou me autodenominar apóstolo. E se não bastasse apóstolo, tem uns camaradas por aí já se intitulando patriarcas. Patriarca não é que pai. Título dado a Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Tem camarada por aí se dando título de patriarca. Não se admire não, se logo começarem a aparecer vice-deus e quarta pessoa da Trindade.
E daqui a pouco vai ter casando, patriarca está muito pouco para mim. Eu quero ser vice-deus. Ou eu quero ser a quarta pessoa da Trindade. Quem sabe assim eu vou ganhar mais notoriedade. Quem sabe assim vão me achar o maioral. O bom, vacata pouquinho. Deus possa estar humilhando, né, aqueles que se exaltarem. Então, gente, veja bem. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Esse profeta aqui é diferente do profeta de 1 Coríntios 12. O profeta, aquele que tem o dom da profecia em 1 Coríntios 12, é a pessoa na qual se manifesta o dom da profecia. Esse profeta é o que profere a palavra de Deus. Dá mais para o dom de Romanos 12, proferir a palavra. Onde ele chega, onde ele está profetizando, proferindo a palavra, ou pregando, ou ensinando. É um dom que manifesta ou está na vida dele. Mas além do profeta, além do apóstolo, Deus também deu outros para evangelistas. É aquele que tem o dom de evangelizar. Ele pode não ter o título, mas ele evangeliza. Ele prega a palavra. Ele ganha vidas. É um evangelista. E outros para pastores e mestres. Ou seja, a pessoa que Deus capacitou para ser um pastor tem que também ter a capacidade para ensinar, dada por Deus. Os pastores que dizem, ensinar não é meu forte, eu não tenho dom de ensinar, eu prego, mas não ensino. Então, como é que pode ser um pastor? Se aqui a palavra diz pastores e mestres. Quem é pastor, supervisiona o rebanho, tem que ensinar. Tem que saber ensinar, tem que ter o dom do ensino. Enfim, Deus deu esses homens à igreja para, com esses dons, edificar o corpo de Cristo com uma finalidade. Versículo 13: até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo aí. A medida da totalidade de Cristo. Então, para que eu tenha a totalidade de Cristo, para que você tenha a totalidade, a plenitude de Cristo, Deus dá à igreja esses homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para ajudarem a aperfeiçoar você, para que nós cheguemos a essa maturidade, a essa estatura, essa totalidade de Cristo nas nossas vidas. Por aqui nós terminamos, nosso tempo acabou, não deu para chegar ao fim do estudo. Nós terminamos na próxima quinta-feira, se Deus permitir, tá bom? Venha na próxima quinta-feira que nós vamos finalmente, assim espero, falar detalhadamente das manifestações do Espírito na primeira carta aos Coríntios 12, sanarmos todas as possíveis dúvidas e assim concluirmos nosso estudo. Deus, que a Tua palavra, que nessa noite foi falada e ensinada, fique gravada nos corações e possa produzir efeito para a qual ela foi destinada, em nome de Jesus. Amém.